Vou falar do cantinho aqui para eu ver se eu consigo inserir uma imagem relativamente grande aqui do lado, tá? É o seguinte, gente. A gente tem a ferrita alfa, né? Que a gente viu no gráfico agora há pouco. E nós temos a ferrita delta. A delta a gente não vai falar dela não, porque é uma temperatura muito alta. Na prática não tem... A gente não consegue ter tanta aplicação para ela, né? Tem algumas áreas de estudo, sim, que acabam analisando a melhor, só que não é nosso caso, não. A gente, então esquece a delta por enquanto. Você tem que saber que ela existe, mas não vamos ficar estudando sobre ela, não. Vamos falar da ferrita alfa, que é o que interessa pra gente. Nós vimos agora há pouco, né, que ela, a ferrita, vou falar só a ferrita agora, que é a alfa, que está na temperatura ambiente. A ferrita, ela é uma estrutura CCC. E nós vimos anteriormente que a estrutura CCC, apesar de ter muitos espaços vazios, né, que o fator de empacotamento dela é mais baixo, é de 0,68%, 0,68% não, desculpa, de 68%, quando comparado a CFC, que é de 74%. Então, a estrutura CCC ela é cheia de espaço vazio, mas ela é como se fosse uma casinha mal organizada. Tem muito espaço vazio, mas não dá para colocar muita coisa lá dentro, não. Então, gente, a estrutura CCC ela cabe pouco átomo de carbono nela, porque o carbono ele entra de forma intersticial. Então a ferrita, por ela ser CCC, ela tem uma solubilidade de carbono muito pequena. Ela é máxima, a solubilidade de carbono na ferrita, que é uma estrutura CCC, a solubilidade máxima é de 0,022%, olha só gente, um pouquinho, 0,022%, isso a uma temperatura de 727 graus Celsius, tá? Por que 727 graus Celsius? Porque na temperatura ambiente, eu tenho lá a estrutura CCC e eu tenho uma distância interatômica dos átomos lá, né? Na medida que eu vou aumentando a temperatura, os átomos eles ficam vibrando, né? Eu vou aumentando a temperatura, eles vão se afastando um pouco do outro. Então, em 727 graus Celsius, é o ponto que eu consigo o máximo de teor de carbono na ferrita, que é 0,022%. Na temperatura ambiente, esses valores são muito menores ainda. Na temperatura ambiente, gente, só cabe 0,008% de carbono em peso na ferrita. Ou seja, é muito pequena a quantidade de carbono que tem nessa ferrita. Em tese, a gente considera como uma liga de ferro puro, uma liga com até 0,008% de carbono. Tá certo? Então, eu falei assim, isso aqui é ferro puro. Ainda sim tem um pouquinho de carbono contido nela. Vou mostrar uma microscopia da ferrita aqui para vocês. Mas aí vocês vão falar assim, poxa Ismael, mas por que eu tô estudando esse tanto de nome esquisito aí, cara? E essas imagens aí, para que serve isso? Cada constituinte que a gente vai estudar agora possui uma propriedade diferente. E a combinação entre esses constituintes é que vai definir as aplicações que eu vou utilizar o meu metal. No caso aqui a gente está falando de ferro-carbono, um aço ou ferro fundido. Tá? Então isso é extremamente importante. Tá aqui a ferrita. A ferrita é um constituinte relativamente macio, dúctil, né? A dureza é baixa e possui baixa solubilidade de carbono, como a gente falou anteriormente. E é ferro magnético na temperatura ambiente. Até 770 graus Celsius ele é ferro magnético. Tá? Isso já é uma coisa muito importante, porque existem determinadas aplicações que eu não posso ter um material ferromagnético, né? Austenita, gente. A austenita, ela cabe
bem mais carbono do que a ferrita. Vou deixar para vocês aqui o gráfico e vou esperar um pouquinho para vocês me responderem a seguinte pergunta. Qual que é o ponto aí que eu tenho maior teor de carbono e que eu tenho austenita pura? Tempo. Vocês viram que o maior teor de carbono que eu tenho e que eu consigo encontrar aqui no diagrama de fases austenita pura é em 2,14% a 1147 graus Celsius. Isso quer dizer o que, gente? A solubilidade máxima de carbono na austenita é 2,14% a 1147 graus Celsius. O que quer dizer isso, gente? A ferrita CCC consegue colocar só 0,022. A austenita consegue absorver até 2,14% de carbono. A gente está falando de um número de quase 100 vezes maior. Então, a austenita, gente, ela consegue absorver quase 100 vezes mais carbono do que a ferrita. Então é por isso que a gente estudou aquela estrutura cristalina CCC e CFC. É para vocês entenderem do porquê que uma consegue solubilizar mais carbono do que a outra, tá? É a organização da estrutura cristalina da estrutura cristalina CFC que é melhor do que a CCC, tá bom? A austenita, ela na temperatura ambiente, ela não é ferromagnética. Ela não atrai os ímãs, tá certo? E ela também é relativamente mais dúctil ainda, tem uma ductilidade maior do que a própria ferrita. Notem que a austenita, ela só aparece acima de 727 graus Celsius. Eu não tenho austenita, podem procurar no diagrama todo aí. Não aparece austenita em temperaturas abaixo de 727 graus Celsius de jeito nenhum. O que isso quer dizer? A austenita não é estável na temperatura ambiente. Então, se eu tenho uma liga simples aí de ferro a carbono, né, não é comum eu encontrar austenita na minha liga. A gente vai ver que com tratamento térmico acaba ficando um pouco de austenita retida nas minhas ligas, sim, tá? E então é possível sim encontrar austenita na temperatura ambiente, mas aí já é após alguns estudos que a gente vai ter futuramente que a gente vai conseguir entender isso. Eu inclusive consigo adicionar elementos de liga na liga que ajudam a austenita a aparecer estável na temperatura ambiente. Bom, agora vamos falar da cementita. Toda vez que a ferrita ou a austenita não estão aguentando mais carbono, estou abaixando a temperatura e não cabe a solubilidade máxima de carbono nessas microestruturas, vai chegando no limite, elas vão jogando carbono para fora. Vai jogando carbono para fora, vai jogando carbono para fora e todo a microestrutura de fora vai começando a ficar mais rica em carbono. O ferro começa a se misturar com esse carbono em excesso, né, quando comparado à ferrita e à austenita, e começa a formar a cementita, que é Fe3C. A cementita é um composto que existe nesse diagrama, é um composto metaestável. O que quer dizer isso? A cementita está ali, mas não queria estar ali. Esse diagrama que eu acabei de mostrar para vocês é o diagrama
ferro cementita, né? O ferro carbono. Ferro cementita meta-estável. A cementita, se eu deixar ela a uma temperatura mais alta, por algumas horas, dias ou anos, depende da temperatura, né, que a gente está falando, essa cementita vai acabar virando grafita. O que é grafita? Grafita é carbono puro mesmo. O que acontece? Eu tenho lá Fe3C. Se eu deixar isso numa temperatura relativamente alta, eu tenho uma difusão mais rápida dos átomos de ferro e carbono. Os átomos de ferro começam a se separar dos átomos de carbono, porque eles não queriam estar juntos não, eles queriam estar juntos ali. Aí os átomos de carbono vão se juntando em algumas pequenas regiões e vai formando a grafita aqui, tá? Aí imagina só uma bola preta, aí seria a grafita. Então é o seguinte, gente. Toda cementita um dia sonha em ser grafita. Ah, Ismael, isso só acontece se eu elevar a temperatura desse material a altas temperaturas? Não. A difusão, a gente viu para trás, que ela também ocorre na temperatura ambiente, a temperaturas baixas. Então, a difusão ela sempre está ocorrendo. Só que quanto maior a temperatura, mais rápido ela acontece. Então, um dia, de fato, a cementita vai se tornar grafita, porque ela está ali numa condição meta-estável e está querendo ficar em uma condição estável, ficar de boa. E a grafita é a condição estável da cementita. Ah, detalhe, a cementita, ela aparece em forma de lamelas, também vou deixar a figura para vocês, e ela é muito dura e frágil. A cementita, nos aços, também ferros fundidos, não vou generalizar não, né? Mas assim, em termos gerais, a presença da cementita aumenta a dureza das ligas, deixa as ligas mais duras e consequentemente aumenta também, em termos gerais, a resistência à tração. Porque existe uma relação, não é regra não, mas existe uma certa relação entre aumento da dureza e aumento da resistência à tração, tá? Para determinadas faixas de liga ali. Não quer dizer que a dureza é mais alta que a resistência à tração é mais alta, não, tá? Isso não é regra 100% não. Porque existem elementos de ligas que a gente adiciona no meu determinado material, que a gente pode conseguir resistência à tração mais alta com uma dureza menor quando comparada a outra liga, tá certo? Ficou confuso isso aí, né? Mas eu acho que deu para entender.